tu volta pro Paraná depois em 2012, fica até 2015, e aí tu sai do Paraná pro Curitiba, né? O rival do Paraná. Como é que foi essa passagem? Então, quando eu joguei, né, depois a primeira divisão em 2001, acabei indo bem, me destacando. Eu tive várias propostas, né, de outros clubes para sair daqui do Paraná. E acabei que em 2002 eu fui para o São Paulo e retornei em seguida, que ainda era um empréstimo, né, de 6 meses do São Paulo que o Paraná havia me emprestado. Quando eu retorno, o Paraná meio que já estava passando por algumas dificuldades financeiras e eu tinha um contrato de 3 anos com o clube e em cima do contrato que nós havíamos realizado, o Paraná já não tinha assim condições de estar honrando com esse compromisso comigo. Então, houve um empréstimo já para o Curitiba em 2002. Foi meu primeiro ano saindo do Paraná para o Curitiba, né? Então, joguei ali o Campeonato Brasileiro e a partir de 2003 que eu fui para o Atlético Mineiro, praticamente eu fiquei 10 anos fora de Curitiba. Entre saídas aí de um estado para outro, de clube, né, para outro clube, foram aí 10 anos aqui longe de Curitiba. E nessa oportunidade ali em 2012, eu e minha esposa, nós já estávamos com os nossos 2 filhos ali pequenos e entendíamos que era talvez o momento já de começar a pensar em um retorno para a nossa cidade de origem, né, que é Curitiba, e estar um pouco mais perto da família. Eu tive proposta para ir para um outro clube. Nessa oportunidade, em 2012, eu estava no Vitória da Bahia, e aí eu recebi uma sondagem boa, né, de um clube para mais uma vez continuar fora do estado. Só que aí, quando veio a proposta do Paraná, o que eu imaginei, né? Como era meu desejo voltar para Curitiba, eu já estava pensando na finalização de carreira, de finalizar a carreira de atleta e talvez já iniciar dentro do próprio Paraná, né, uma outra função. Então isso ocorreu, né? Quando eu volto para o Paraná em 2012, o Paraná ele estava jogando a segunda divisão do estado. Tinha sido a primeira vez que o Paraná tinha caído, né? Eu não cheguei a atuar porque já tinha encerrado as inscrições, mas participei da Série B. Fizemos uma Série B. Eu acho assim que dentro daquilo que era o momento do clube foi uma Série B razoável, né? Nós não passamos assim tanto susto. Poderíamos até talvez ter obtido um melhor comportamento em nível de tabela naquela oportunidade, mas eu acho que foi uma Série B boa. Em 2013 nós quase subimos, né? Que foi uma reta final assim ruim, porque daí entra um pouco a parte financeira, né? De faltar dinheiro, mas nós ficamos mais da metade da competição ali entre os 5 primeiros da Série B. 2014 já foi um pouco mais complicado. Quando entra 2015, em que o clube internamente vivia algumas situações complicadas também, e houve daí uma situação de, digamos, cisão dentro do próprio contexto diretivo do clube, né, onde foi criada aquela situação dos paranistas de bem, e aí ali praticamente tiraram a diretoria que estava e eles assumiram. E quando eles assumem, eles começam a fazer alguns movimentos de retirada de alguns jogadores, tentando fazer composições salariais de outros. E aí, praticamente me deixaram para ser o último nessa tentativa de administrar aí uma diminuição de salário, não. E na oportunidade, como de 2012 a 2015, eu passei por vários processos dentro do clube de atraso de salário. No total, assim, o clube estava com muita dívida comigo, na realidade. E aí eu chamei a pessoa que me procurou, né, dessa nova diretoria, e eu falei que eu não aceitaria, em razão de tudo que eu havia passado nesses anos dentro do clube. E aí, dentro daquele contexto, foi me comunicado que ou eu reduziria ou eu teria que sair do clube. E aí, acabei saindo do clube. Porque eu achei naquela oportunidade uma falta de respeito, né, comigo. Sim. Talvez eles não participaram, né, desse momento ali dos 2 anos e meio, 3 anos do clube, mas pelo histórico meu dentro do clube, ser um jogador formado no Paraná... Um ídolo, né? Eu assim, nem coloco a palavra ídolo, mas como alguém do clube, formado, criado dentro do clube, eu acho que foi uma falta de respeito a forma como eu fui tratado. Então, eu preferi sair do que ficar dentro do clube de uma forma, né, digamos assim, sem estar motivado para aquilo. E interessante é que quando eu saio do Paraná, provavelmente as pessoas que ali dirigiam no momento o clube achavam que eu não conseguiria, pela minha idade, me recolocar no mercado num clube do patamar do Paraná. Eles achavam talvez que eu fosse para uma situação até mais difícil, assim, né, num contexto de atleta. E aí eu me recordo que isso foi numa quarta-feira no fim da tarde que aconteceu, né, que houve essa finalização minha com o clube. Quando chega na sexta-feira de manhã, eu recebo um telefonema de alguém do Curitiba.
E aí o diretor me liga, pergunta se eu teria interesse de jogar no Coritiba. Eu falei, olha, eu estou sem contrato e eu tenho interesse. Daí ele falou, então vem aqui na minha empresa e nós vamos conversar e vamos ver se dá certo. Na tarde da sexta, eu conversei com esse diretor na empresa dele, nos ajustamos, alinhamos. Na segunda-feira, acabei me apresentando no Coritiba, porque assim foi muito rápido, né? Porque como a notícia ela saiu para a imprensa no fim da quarta-feira, né? Digamos assim, na tarde para a noite, ali naquele período ali de 5h30, 6 horas, foi quando a partir daí as pessoas ficaram sabendo que eu tinha saído do Paraná. Mas foi interessante assim esse movimento, porque eu, em princípio, não queria mais sair de Curitiba. Então, quando eu recebo essa proposta de Curitiba, isso acaba sendo bom para mim, porque eu manteria a minha família aqui e estaria, digamos assim, podendo ainda jogar uma primeira divisão, que era o que o Curitiba disputava na oportunidade. Tá, tu estava no Paraná e antes de tu ir pro Curitiba, tu teve uma proposta do Atlético, né? O Claudinei queria, o Petralha foi atrás de ti e tu preferiu não ir pro Atlético. Na verdade, assim, isso foi em 2014. E quando eu falei, né, sobre essa situação em 2014, foi porque o Paraná não estava num momento bom ali da Série B. Eu me recordo, nós ainda treinávamos lá no Boqueirão, aí eu estava para sair também do treino, porque eu sempre era um dos últimos, né, a sair do clube, assim. E aí recebo um telefonema também de alguém que eu não sabia, mas ali atendi na hora e era um diretor do Atlético, né? E aí ele fala do interesse que eles tinham. Como o Claudinei era o treinador, eu tinha trabalhado com ele no Paraná, nós nos dávamos muito bem, ele havia indicado meu nome, só que praticamente faltava um dia para fazer as inscrições, né? Finalizava, aliás, as inscrições da Série A. E ali foi aquela situação de ser muito rápido, né? Assim, eu teria que ser uma coisa meio imediata. E aí eu pensei bem assim, né, no sentido que eu teria mais um ano de contrato com o Paraná. E o Atlético queria só fazer um contrato de 3 meses comigo. E pelo fato do Paraná, na oportunidade, assim, nós estávamos assim, a 4 posições acima da zona de rebaixamento. Eu entendi que naquele momento, se de repente eu saísse, né, seria uma situação ruim, por todos os aspectos, né? E se porventura depois viesse a cair para uma Série C, iam jogar muito, talvez, do que ocorreu nas minhas costas. E eu acho que isso eu não precisava passar por aquilo. Então, quando eu fui para casa, na verdade, até desse telefonema, até chegar em casa, eu acabei passando na Kennedy para falar com a diretoria do Paraná, expliquei a situação. Eles, obviamente, conversaram comigo, pediram para eu não fazer esse movimento, mas eu falei que estaria pensando e que até amanhã do dia seguinte eu tomaria a decisão. E aí eu, com mais calma, né, tomei a decisão de permanecer no clube, porque justamente era essa minha primeira ideia, né? Quando eu assinei em 2012, de tentar finalizar a carreira ali. Só que isso não aconteceu. Por outro motivo, eu acabei indo para um outro clube da cidade, mas não porque eu queria, porque a situação se fez para que aquilo acontecesse.